Sejam bem-vindos ao CGCast número 24, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje vamos falar sobre a campanha de bombardeios contra o Japão na Segunda Guerra Mundial. Conosco sempre a Caractere Revisões, a Neo Internet e a Tec Italia, melhor curso de manutenção de celulares do sul do Brasil. Se você quer aprender de verdade a reparar celulares, fale com a Tec Italia no facebook.com/Tec Italia. Aproveito para mandar um abraço para Alexandre Bonfá do Série Maníacos. Essa semana a gente volta gravando o próximo Pod of War, fazendo um paralelo entre as batalhas de Game of Thrones e algumas de suas batalhas irmãs do mundo real. De qualquer maneira, você pode encontrar o Clube dos Generais na web pelo clubedogenerais.org, no Facebook pelo facebook.com/Clube dos Generais e também no Twitter, @Clube-Generais. Comigo, sempre ele, Glênio Madruga, nosso August von Mackensen. Bem-vindo, Mac. Maravilha, saudações cavalarianas a todos os nossos fiéis ouvintes. Obrigado por estarem conosco em mais um episódio. E caso você seja ouvinte novo, dá uma olhada nos episódios antigos no nosso site clubegenerais.org e seja muito bem-vindo. Caso queira interagir, criticar, mandar sugestões, pedir itens para pauta, contato@clubedosgenerais.org. Aproveitem. Muito bom. Nosso convidado de hoje já esteve conosco em outros CGCasts, ele vive na linda Curitiba. Meu amigo Andrei Scott, nosso Franklin Delano Roosevelt. Bem-vindo, cadeirante. Saudações, senhores. É muito bom estar com vocês novamente aí para mais um podcast, né? E a gente vai falar bastante coisa hoje aí, bastante assuntos interessantes sobre bombardeios aí, né? E também, né, se você quiser participar conosco aí, ouvinte, se inscreve lá, né? Facebook aí. E também a gente tem nossa página para você visitar, né? O Mac sempre está passando para a gente aí, então vai lá e faz uma visita e participa com a gente aí, beleza? Maravilha. Mac, curiosidades da história militar. Vamos lá. No início do CGCast sempre tem um toque de corneta, aquele famoso toque que todo mundo já ouviu em filmes, desenhos animados, vira e mexe, ele tá por aí. Esse toque é chamado de réveil, que vem da palavra francesa réveiller, perdoem minha pronúncia, que significa acordar, ou seja, um toque de alvorada. Não se sabe quem foi o compositor original desse toque, mas pelo menos 6 países o utilizam para marcar o início das atividades militares a cada dia, com algumas variações nas notas de país para país. Nos Estados Unidos, por exemplo, o toque foi adotado em 1812, e é esse o toque americano, que a gente usa na abertura dos nossos podcasts. E como o quartel é um lugar de gente criativa, são inúmeras as criações de letras informais para a canção de alvorada, e essa tradição de paródias talvez seja uma das grandes tradições militares pelo mundo. Outra coisa tradicional é a rivalidade entre a infantaria e a cavalaria, né? Então, os regimentos da British Army Cavalry e até da Royal Horse Artillery usam outro toque de alvorada, chamado The Rouse. Só para não ficar igualzinho. Confundidos com infantes. Oi? É só para não ficar igualzinho. Só para não ficar igualzinho, para não confundir, né, tropa montada com tropa a pé. É bom não confundir mesmo. Mas acabou que na prática, né, os dois toques se misturam, se confundem e são usados em situações semelhantes. Então, nos países que formam a Commonwealth, o réveil, ou então o The Rouse, ainda tem a função de homenagem aos militares do passado. Então, durante as cerimônias do Remembrance Day, que é uma homenagem aos militares mortos na Primeira Guerra Mundial, realizada todo dia 11 de novembro, e também do Remembrance Sunday, que é uma homenagem aos civis e militares mortos nas 2 guerras mundiais e nas guerras seguintes, normalmente realizado no primeiro domingo após o 11 de novembro de cada ano. O toque The Last Post inicia o período de silêncio, de homenagem em silêncio, e o réveil, ou The Rouse, dependendo de onde se faça a homenagem, encerra o período. Então, os toques simbolizando o fim de uma jornada e início da próxima, ou a morte e a ressurreição dos combatentes. Maravilha, só para o nosso ouvinte entender, Commonwealth é a Comunidade Britânica de Nações. É a Grã-Bretanha, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Quênia, Índia,
Então, são nesses países que tiveram... Brasil não? Brasil, porque antes fosse. Se eu pudesse votar a favor, meu voto estava lá, cara. Vou fazer parte da Commonwealth. Infelizmente, não foram eles que nos descobriram, entre aspas. Mas são esses países que formam a Commonwealth, Comunidade Britânica de Nações. Mas excelente curiosidade, hein, Mac? Igual de ser Queen. Legal, né? Legal. Normalmente a gente escuta a cornetinha, não sabe exatamente para que serve. São inúmeros os toques de corneta para tudo, né? Nas funções militares, assim, o pessoal praticamente conversa com a corneta, vai dando os toques e o pessoal já sabe de rotina. Mas especificamente esses que são usados como homenagens, né, em eventos assim, é bacana todo mundo conhecer um pouquinho. Ótimo. Bom, vamos entrar dentro do nosso assunto principal de hoje, que é a campanha de bombardeios americana contra os japoneses, né? Nós sabemos que a tática americana durante a Guerra do Pacífico tinha como objetivo cortar linhas de suprimento do Japão, tanto para a manutenção dos combatentes como para o abastecimento da indústria bélica japonesa. Né? E mais do que isso, né, as conquistas de posições-chave privavam os japoneses de trazer de volta para casa os militares isolados, né? Naquelas pequenas ilhazinhas onde ocorreram essas várias batalhas, ou até redirecionar esses caras para outras ilhas, para outros frontes. Nesse contexto, Cadeirante, fala para mim qual que foi a importância da campanha das Marianas nesse esforço de guerra de campanha dos bombardeiros. Muito bem, a área do Mar das Filipinas aí, né, decidiu, de certo modo, a campanha das Ilhas Marianas e pesou fortemente no desenvolvimento da guerra no Pacífico em si. Pois os bombardeiros ajudaram na rápida conquista de aeródromos, as pequenas ilhas em volta, e mudou todo o plano de viagem para as ilhas principais. Depois das conquistas aí dessas ilhas, né, os bombardeios ao Japão são feitos a partir dali, pois a distância dali até Tóquio era aproximadamente 2.500 quilômetros, mesmo sendo logisticamente difícil, né, e não mais priorizados a partir da China. Na China, a logística era muito mais fácil de chegar, por exemplo, nas ilhotas, até não, mas dali, a partindo, ela seria mais fácil para chegar, por exemplo, até a capital, né? Só para o nosso ouvinte entender das Ilhas Marianas que nós estamos falando, se você ouvinte ouviu há pouco tempo o pastel de flango lá da Coreia do Norte falando que iria atacar Guam, Guam é uma das Ilhas das Marianas. Dá para você ter uma ideia aí da distância entre o Japão, Coreia e do que nós estamos falando. É isso aí. Uma partezinho, as grandes ilhas são Saipan, Tinian e Guam, do arquipélago das Marianas, né? E Iwo Jima, da famosa Batalha de Iwo Jima, é mais ou menos no meio do caminho entre as ilhas principais do Japão e o arquipélago das Marianas. Ótimo. Um outro ponto aqui é que a tática japonesa de defesa doméstica nunca foi das mais estruturadas, né? Ela levava em consideração o vigor combativo japonês. Então, por exemplo, haviam poucos abrigos antibombas, as equipes de bombeiros não recebiam grande treinamento, equipamento moderno. Era uma despreocupação japonesa de que alguém chegaria para efetivamente bombardear as suas ilhas principais. Mas nós tivemos o raid do Little em 42, em abril de 42. Essas atitudes mudaram de alguma maneira depois desse raid para tentar proteger os civis no Japão, Cadeira? De forma alguma. O Japão tinha uma chamada estratégia de desespero, né? Todo mundo sabe que o Japão apostou todas as suas fichas em Pearl Harbor, né? E depois disso foi só a parte de torcer para que tivessem uma vitória lá e os Estados Unidos não chegassem nem sequer a conseguir combater, né? Mas não conseguiram esse plano, né? O Japão na época, inclusive, até tinha invadido a China por causa de recursos,
porque eles não tinham recurso. Vamos colocar aí que o Japão, nos anos 30, 40, praticamente ainda era agrícola ainda, eles não tinham um desenvolvimento tecnológico, e isso se deu principalmente nessas próprias batalhas, de que os próprios comandantes aí falavam para os seus comandados sobre o espírito guerreiro, o propósito de destruir o inimigo, né, sim. Pela nação, pelo império, né, esse era a fomentação das defesas japonesas. Tanto é que nas ilhas, próprias ilhas coreanas aí, tinha lugares que o máximo de soldados tinham 3 cartas aí, tinha aeródromo tomado, tinha uma pessoa na torre. Então, assim, isso foi se dando frente a frente, e mandavam os soldados apenas com o que tinham, né, para que fossem colocadas praticamente o corpo na frente, só, e mais nada, equipamentos não tinham e tudo mais. E isso foi ficando cada vez pior, porque o Japão não tinha mais recursos nenhum, apenas esse espírito, esse vigor em nome do imperador, né, de continuar combatendo, né, e nessa época, inclusive, há um destaque por essa força de vontade do soldado japonês de permanecer na guerra, independentemente dos bombardeios que ele recebia, dos exércitos que ele enfrentava, né? Então, só que era só isso também, né? Pois é, uma coisa era o início da guerra contra a China, ali em 37, né, da segunda sino-japonesa, com recursos, expandindo o Império Japonês, conquistando aí algumas ilhas no Pacífico, tendo parceiros comerciais ainda firmes, né? Outra coisa é chegar em 1944 com todo o consumo de guerra, veto de tudo quanto é lado para comércio exterior, as fontes de recursos, tudo caindo na mão dos americanos. A coisa foi azedando séria, né? De forma bem séria. Os japoneses parece que estavam querendo abraçar o mundo com as pernas, né? Não tinham as condições para isso. Dependiam muito das suas conquistas para poder se manter funcionando. Se a gente lembrar da Manchúria, a Manchúria, depois que ela foi conquistada pelos japoneses, ela passou a produzir para os japoneses o carvão necessário. É carvão, né, Mac? Por favor, me corrija se eu estiver errado, ou cadeirante. Sim. Mas era o principal fonte de carvão, vinha da China, né, para os japoneses. Então, a perda desses pontos, mesmo que fossem esses pontos pequenos, essas pequenas ilhas, começava a azedar muito para a japonesada. O que, né, dá um destaque aí também nas rápidas vitórias que eles conseguiam, né, no Sudeste, por exemplo, foi, né, na parte da China aí, inflou, né, o nacionalismo japonês e a crença de que eles iam realmente ganhar, e isso fomentou, inclusive, o ataque contra os Estados Unidos depois, né? Mesmo eles sabendo que uma guerra a longo prazo com os Estados Unidos aí seria desastrosa, né? Pois é, não só contra a China, teve vitórias importantes contra os ingleses, contra os americanos no Sudeste Asiático, né? Que deu esse boom pro moral japonês mesmo. No início da guerra dava para acreditar que ia conseguir manter uma expansão, né? Foi uma situação meio parecida com os alemães, né? Se você traçar um paralelo, foram ganhando, tomando confiança e, né, um jeitão de invencíveis e tal, e no fim das contas acabaram. Isso mesmo. Claro que isso é papo para outro CGCast, mas eu vou lançar uma polêmica aqui de que a Blitzkrieg nunca existiu, né? A Blitzkrieg não é uma forma efetiva de guerra, desde que você tenha, ela só é efetiva se ninguém espera que você ataque. Então, isso foi mostrado nas campanhas alemãs. Especialmente na União Soviética, né? Eles aprenderam, de certa forma, a conseguir parar essa Blitzkrieg, obviamente depois daquela grande avanço alemão quase até Moscou, mas eles começaram a entender como funcionava essa situação e passaram a conseguir evitar a situação da Blitzkrieg, né, o rompimento da linha, o cerco e tudo mais que faz parte.
Ah, sim, o fronte avançar é um negócio que o pessoal das marmitas chega junto é outro, né? Bem isso. Mas o seguinte, voltando só ali, questão de recursos, tá? Então, assim, só lembrando que a produção que era enviada para o Japão, da China, do Sudeste, né, do Sudeste Asiático ali, era tudo enviado via mar, né? E como os Estados Unidos dominou praticamente toda a área marítima, o abastecimento japonês foi afetado na medida em que os navios foram sendo afundados, né? A gente tem que lembrar que nós estamos falando de pequeninas ilhas, quase, se você procurar no mapa, procurar no Google Maps, é até difícil você encontrar essas ilhazinhas todas, porque são muito pequenas, mas são, vamos supor, são bases, são porta-aviões no meio do nada, né, no meio do Pacífico, e faziam muita diferença, como fizeram muita diferença para ambos os lados. Falando um pouquinho aí entre o final de 44 e 45, a frequência dos bombardeios sobre as ilhas japonesas, as ilhas principais, aumentou de maneira significativa, né? E em paralelo a guerra na Europa estava chegando ao fim. Ainda assim, e talvez exatamente por causa disso, o bombardeio convencional foi considerado inefetivo para apressar o fim da guerra, tá? Kurtz LeMay, que era general americano, decidiu estabelecer o uso de bombas incendiárias e de fragmentação sobre o solo japonês a partir de 4 de fevereiro de 45. E entre fevereiro e março foram lançados bombardeios incendiários a Tóquio, com destaque para a Operação Meeting House. Você acha que essa mudança de tática de LeMay, de um bombardeio convencional para um bombardeio com incendiárias e fragmentação, foi coerente com aquele momento da guerra? Foi efetivo no que ele buscava tentar atingir como objetivo, que era o Japão se render? Ou tinha outra opção para a gente poder trabalhar isso? De forma alguma, né? De forma alguma. Se a gente for só pela decisão de usar bombas incendiárias aí, LeMay é um grande pau no cu, né? Só por colocar aí essa questão, tá? Porque assim, se você tem né? Se você tem essa questão de bombardeio ele tem que ser estratégico, tem que ser tático. Se você pega, assim como aconteceu, a gente tem essa polêmica de Dresden e tudo mais, que é com bombas incendiárias, você acaba destruindo toda a cidade, você acaba pegando o maior número de civis, você acaba dizimando realmente cidades inteiras aí desnecessário, de forma desnecessária. Né? É muito parecido com a campanha de bombardeios que acontecia na Europa, né? Justamente. A quinta Força Aérea, a nona Força Aérea usavam bombas incendiárias. Tem os casos de Dresden, tem o caso de Nuremberg, tem várias cidades alemãs que foram tomadas pelo fogo pelas bombas incendiárias, né? Não foi só uma questão de destruição, mas de uma destruição total e completa daquelas áreas. Devastação, né? Devastação. E aí você pensa, se a gente pegar a parte efetiva disso, você vai incendiar uma cidade inteira, ou ilhas, no caso do Japão, e você vai mandar soldados depois no meio para tudo aquilo pegando fogo, fazer o quê? Né? Se você não tem... você pega lá, você não tem recurso depois para você não ter um acampamento para você colocar o teu soldado, você não tem recursos naturais que você poderia utilizar e tudo mais. Então, Kurtz LeMay, o senhor é um tremendo de um pau no cu, tá? Tem algumas ideias. O LeMay, por exemplo, ele queria o seguinte, isso não só lá, tá? Como inclusive lá em 62, quando ele falou com o JFK, foi o seguinte, qual que era, né, o resumo do que ele queria? Atacar o inimigo bombardeando implacavelmente o seu território, não importando se os alvos fossem humanos, militares civis, ou que fosse para arrasar com a ajuda da força da gravidade por meio de bombas lançadas de aeronaves militares, tá? E ele chegou a falar em 62... de acordo aí com um pesquisador, né, brasileiro, o Walter Sheen, que ele falou exatamente o seguinte: portanto, eu não vejo outra solução, nem bloqueio a ação política, eu vejo começar a guerra, e não vejo outra solução, eu quero ir direto à guerra, eu não vejo outra solução senão que a intervenção militar direta agora. Então ele falou isso em 19 de outubro de 62 para o JF Kennedy,
na questão da crise dos mísseis de Cuba. Imagina se esse cara consegue o que ele quer, a guerra que ele consegue iniciar depois disso com a União Soviética. Sem dúvida. Não, seria impressionante. Mas olha, ele inclusive, ele foi candidato a vice-presidente em 68. Vice-presidente. Foi isso mesmo. E foi um dos organizadores da ponte aérea para Berlim. Foi mesmo. E ele foi fora essa campanha que ele faz relacionada a bombardeios de devastação, ele foi uma peça muito importante, né? Na parte, não só como comandante, mas também depois da guerra e tudo mais, e construções, né? Ele foi muito importante, né, nessa história que a gente tem 30, 40, 50 e aí para frente. Durante um desses bombardeiros foi aquele bombardeio de Tóquio de março de 45, que matou mais ou menos 100 mil pessoas e destruiu mais de 250 mil construções em Tóquio. A gente precisa lembrar que o Japão, nessa época, as casas eram principalmente de madeira. Exatamente. Então, exatamente. As divisórias de papel de arroz. Divisórias de papel de arroz. Então, meu querido, botar fogo num negócio desse não vai dar certo. De forma alguma. Pra defesa, não, né? Então assim, você fazer esse tipo de ataque, realmente é aquela coisa que a gente fala, beleza, foi na guerra, e eu tenho, né, eu sou uma pessoa que fala, você fez bombardeio, você fez na guerra e tudo mais, tal, não tem esse negócio de que foi crime, mas é uma coisa que eu acho que poderia ter sido o bombardeio estratégico, bombardeio tático, uma coisa que desse resultado. Para mim não tem resultado algum você tocar fogo numa cidade e depois só encontrar devastação. Vamos falar agora sobre um ponto bastante... Só para mim finalizar essa questão do bombardeio incendiário, estima-se que até 500 mil pessoas tenham morrido nas campanhas de bombardeio incendiário americanos do LeMay. Tá? E mais de 40... Oi? Repete a cifra, por favor. Provavelmente por volta de 500 mil pessoas. Positivo, obrigado. De nada. O que faz a campanha atômica que a gente vai falar agora um peidinho nesse mar aí de destruição. Mas falando agora sobre Hiroshima e Nagasaki, a gente iniciou aí uma nova era de conflitos internacionais, né? Então, o que eu queria conversar com você, Cadeira, e com você, Mac, era alguns pontos para a gente entender a questão dos bombardeiros, especialmente à luz das pessoas, né? Muita gente tem em si de que o bombardeio atômico foi uma ação completamente desnecessária, foi uma ação de muita, como é que se diz, crueldade com as populações, apesar de eu já ter acabado de comentar sobre a campanha de bombardeio incendiário. Mas uma primeira pergunta é a seguinte: Hiroshima e Nagasaki eram alvos legítimos de guerra? Cadeira. Na parte de estratégica, tá? Você tem na época que você tem inclusive vários documentos sobre isso, de que existiam fábricas que colaboravam, né, para o esforço de guerra, né? E nesse caso, hoje em dia já tem outras coisas dizendo que não havia nada em relação a nenhum alvo militar ou alvo que colaborasse para a máquina de guerra japonesa. Se a inteligência naquele momento tinha uma informação concreta de que tinham fábricas em determinados pontos, Hiroshima e Nagasaki, e tinha que destruir, então eu acho que o ataque foi legítimo, né? Então, sempre me perguntam isso, falam assim, se você vê pelo contexto estratégico, contexto de inteligência, tinha alvos, então tinha que bombardear. Talvez não com Little Boy or Fat Man, né? Isso coube a decisão do Truman, não foi decisão minha, mas eu ainda acredito que haviam territórios ou fábricas contribuindo para o esforço de guerra japonês, sim. Então, sim, eu acho que foi legítimo. Já tem alguma fonte bibliográfica de 2010 agora? Eu marquei o ano e não marquei a fonte. Eu fico devendo isso. A gente vai ver se coloca ali no site.
mas que apontam a presença... Essa Bioware aí, pelo amor, hein? Essa Bioware aí tá... Já foi melhorzinha, né? Já foi melhorzinha. Manda o Canaris parar de beber pinga lá. Em Hiroshima, pelo menos, a gente tinha a sede do 2º Exército Geral. Isso, eu ia comentar exatamente isso. Marechal Hatta, isso. Tinha bastante gente sediada nesse 2º Exército. Muitos deles na ilha de Kyushu. Também em Hiroshima, a sede do 59º Exército, da 5ª Divisão e da 224ª Divisão. Mais 5 baterias antiaéreas e apontando cerca de 40 mil militares, só em Hiroshima. Então, além de importância industrial e logística. Né? Agora, a dúvida havia essa informação disponível, segura, no momento da decisão pelo bombardeio? Puxado, né? É difícil dizer. A parte de inteligência ela é bastante complexa, mais complexa do que a gente imagina. Um dia eu ainda vou fazer um podcast sobre o Ultra e sobre a inteligência britânica junto com o Venk, o nosso querido Venk lá do Clube dos Generais, que ele adora falar que o Ultra sabia de tudo e podia tudo. Mas eram alvos legítimos dentro de uma guerra total. Isso. Especialmente Hiroshima. Nagasaki também, já aproveitando a deixa, Tóquio, era um dos maiores portos do sul do Japão. Então, isso por si só já valeria. Que ele não fosse, em qualquer momento seria. Então, como tu disse, Cadeira, não necessariamente por um super cogumelo em cima, mas validaria um bombardeio facilmente, assim, em cima de Nagasaki. O nosso ouvinte precisa entender também que, obviamente, qualquer tipo de bombardeio a uma área civil, ela é condenável, tá? Mas dentro do cenário de guerra que existia naquele momento, dentro do que todos os participantes da guerra faziam, eram atos legítimos de guerra, né? A partir do momento que você efetivamente bombardeia áreas civis, você vai ser bombardeado também nas suas áreas civis. Então é algo bastante que gera bastante discussão, essa questão da legitimidade do alvo. Mas pior ainda, esse bombardeio nuclear, Cadeira e Mac, podem ser considerados um crime de guerra? Não é crime de guerra. Concordo com Cadeira. Porque a gente tem o seguinte, contra a humanidade, né? Crime de guerra ou crime contra a humanidade aí. Então, assim, como você falou, um estado de guerra total, né? Com armas que foram as primeiras das suas classes, vamos colocar assim, que foram lançadas. Então, assim, você ter um estudo científico sobre determinada coisa dá um resultado. Você colocar isso efetivo em cima de uma cidade e isso explodir é outra, né? Então, assim, eu não acho... Tanto é que você agora há pouco acabou de falar sobre as bombas incendiárias. As bombas incendiárias mataram quase 4 vezes mais do que as bombas nucleares em questão de resultados. Então, assim, se a gente pega o que foi as bombas nucleares e pega o que foi o resto das outras bombas, por exemplo, e a gente não tem como fazer a comparação em número de mortos. Mas né, você bombardeou uma cidade só, não sei o que. Isso não é parâmetro. Crime de guerra, crime contra a humanidade foi, por exemplo, não justificando um com o outro, mas foi o que os japoneses fizeram nas Filipinas, quando eles decapitaram prisioneiros de guerra desarmados, ou quando eles espetaram criancinhas nas baionetas dos seus rifles. Isso sim é crime contra a humanidade, do que eles fizeram na China,
né? Então, ou Nanquim, por exemplo. Então, assim, claro, uma ação não justifica a outra, né? E nesse caso, nessa guerra total aí, foram 2 armas novas, assim como a Alemanha lançou inesperadamente para todos os outros os V2, que foram até Londres, os jatos Mi-262, que, né, se fossem bem empregados, iam dizimar qualquer força aérea. Então é uma arma que foi utilizada dentro de uma guerra, com um resultado, digamos assim, um pouco... né, se a gente, talvez não quero transformar isso como maldade, mas um resultado mais efetivo do que as outras coisas. Crime, por exemplo, seria utilizar uma arma dessa, como o Kim Jong-un quer fazer aí, explodir Guam ou explodir os Estados Unidos por rancor. Isso é um crime de guerra. Pois a gente não pode perder o parâmetro, né? O impacto psicológico disso, que não se considera normalmente crime de guerra um bombardeio incendiário que você botava, né? Os Estados Unidos botaram 900 B-29 em cima de uma cidade e descarregaram tudo, comparando isso com os bombardeios atômicos, que era uma aeronave, uma bomba, com um estrago muito maior. Seria diferente, no meu ponto de vista, se ostensivamente, assim, intencionalmente, não ostensivamente, 4, 5, 6 artefatos nucleares em cima de uma cidade só, com o intuito de limpar a cidade, de fazer cidade X, seja ela qual for, deixar de existir, como a gente teve em menor escala em vilas, cidadezinhas pequenas na Europa, com os alemães. Então destruía tudo, matava todo mundo, passava o trator em cima e plantava grama e acabou, aqui não existe mais. Jamais foi a intenção, né? Ou União Soviética, jamais foi a intenção dos bombardeios atômicos fazer isso, né? Dizimar, fazer uma limpeza populacional, uma limpeza étnica, uma limpeza, né, de qualquer tipo, assim, passar a patrola em alguma cidade japonesa. Um outro ponto, os americanos utilizaram a nova arma atômica como demonstração de força para nossos amiguinhos soviéticos? Também eu vou colocar, porque naquele momento não existia essa questão da corrida, né, armamentista soviética e americana ainda. Na verdade eram 2 nações que estavam lutando pelos seus interesses, digamos ali, né, mas que ainda se colaboravam em questões estratégicas, né. Até em 45, no começo do ano, haviam reuniões entre os líderes e tudo mais. Então não vejo como uma corrida armamentista ainda pela parte dos americanos. Pode ser que ela tenha surgido com depois do lançamento das bombas pela parte da União Soviética. Então, se os caras têm, nós temos que ter também. Mas daí se os caras têm, aí os americanos vêm, se os caras têm, vamos fazer mais. E essa questão. Ao meu ver, não tem nenhum tipo de corrida armamentista nesse momento. Ela acontece depois. Pois eu estava ouvindo o Cadeira, eu concordo com ele em boa parte do trecho, só lembrando também, ouvintes, caso o ouvinte não tenha escutado o nosso episódio ali sobre a Segunda Guerra Sino-Japonesa, o avanço soviético continental, né, chegando ali nas possessões, cercando tropas japonesas, batendo firme ali, se aproximando da costa e podendo, num futuro próximo, fazer investidas direto sobre o solo principal japonês. Ainda assim, não vejo como tentativa nem como corrida armamentista, nem como uma tentativa de assustar os soviéticos. Porque, pelo menos nesse momento, não teria risco, não teria risco dos Estados Unidos bombardearem os soviéticos com artefato nuclear, nesse ponto. Né? Então, acho que não. Só lembrando, antes de 41, antes efetivamente a União Soviética entrar na guerra, o Stalin, né, tinha um plano de que os britânicos com os alemães aí que se matem, todo mundo se mate, o que sobrar eu pego e expando o território soviético, né? Então ele tinha esse plano, inclusive esse plano, sim, é descrito no livro A Segunda Guerra Mundial do Philippe Masson, tá?
Eu entendo que havia, de qualquer maneira, não uma intenção, mas você desenvolver uma arma tecnologicamente tão avançada para a época é uma demonstração de força de qualquer maneira, né? Seja para soviéticos, seja para alemães, seja para britânicos. É uma demonstração de força, uma demonstração de poder muito grande. E já haviam algumas rusgas, já haviam algumas questões inconciliáveis entre americanos, britânicos e soviéticos já naquele momento. Mas eu também não creio que foi simplesmente para mostrar aos soviéticos. Foi a busca, sim, para fazer a guerra acabar mais cedo. A gente vai falar sobre qual seria a opção a esses ataques nucleares, né? Ou seja, não vamos ter os ataques, vamos ter outra coisa. A gente já vai falar sobre isso, mas eu não acredito que foi vamos mostrar aos soviéticos como somos fortes, porque nós já somos, né? Exato. Sim. Mas e no fim das contas, o bombardeio nuclear foi realmente necessário para dobrar o joelho do Império Japonês? Olha, eu acho que não, tá? Por quê? Eu acho que não, Cadeira. Fala aí. Não, eu acho que não. Sabe por quê? Porque os soviéticos já estavam vindo pelo outro lado. Então, assim, a rendição do Japão, ela ia acontecer de um jeito ou de outro. A estratégia militar, no momento, um pouco antes de Hiroshima, japonesa, é que o soldado japonês partisse para cima do americano com o que ele pudesse. Porque já não tinha mais recursos, já não tinha mais armas suficientes, por exemplo, e o cara pegasse a pia da cozinha e jogasse em cima do cara. Entendeu? Mas aí o que acontecia? Nessa parte lá, se invadisse o sul do continente japonês, com certeza a vitória americana já estava garantida, né? No melhor dos casos aí, ela seria pouco significativa, tá? Então, assim, nesse caso, se isso acontecesse, os japoneses buscavam uma rendição nos próprios termos deles, né? Porém, isso na estratégia japonesa, porque a gente sabe que a estratégia americana era totalmente outra coisa, era armistício total, né? Era derrota total e tudo mais, não tinha nenhum termo, não tinha nenhuma negociação. Né? Isso mesmo. A estratégia política, ela envolvia negociação com os aliados através de Moscou, tá? Só que com Hiroshima, as duas opções permaneceram abertas até que o exército japonês aí e a relação com os soviéticos estavam boas. Mas com a invasão que a União Soviética fez no norte, a concentração de tropa lá aliada fez com que eles pegassem, no caso aí, um termo mais favorável de rendição através dos soviéticos do que os americanos. Com as bombas, eles preferiram então fazer os japoneses preferiram então se render incondicionalmente aos americanos. Isso eu acho. Lembrando só que os soviéticos não invadiram as ilhas principais japonesas, né? Eles invadiram as possessões do Japão na China, especialmente a Manchúria, e aí o Japão realmente ficou sem qualquer possibilidade de manter qualquer indústria, qualquer coisa funcionando no Japão. E aí você tem também o advento das duas bombas nucleares. Eu acredito que a gente não pode dizer que as bombas nucleares sozinhas fizeram o Japão assinar a rendição, mas elas foram pontos contribuintes gigantescos. Eu acho que foi o que botou a tinta e a pena em cima da mesa, né? Não, claro. Porque ia ficar muito complicado para os soviéticos, por exemplo, pensando agora nesse gancho que o Bu passou, justificar a quantidade de mortos no fronte leste, lá na Europa, tendo a grande guerra patriótica como slogan, é um negócio. Botar um monte de soviético para atravessar ali o canal para morrer no Japão, como é que você ia explicar isso em casa? Né? Mas aí você tá pensando com a cabeça... Você está pensando com a cabeça de um ocidental americano. O soviético cagava e andava... Sim, para o seu soldado. Ok, concordo contigo. Ninguém ia bater na porta de Stalin e falar assim, olha, por que está morrendo tanta gente lá no Japão? O Stalin ia mandar matar o cara. É verdade. E na cabeça do japonês, nesse momento, era que eles conseguissem segurar o máximo possível para conseguir uma rendição favorável.
né? E daí, não, só que daí o que aconteceu? Abriu 2 exércitos, 2 países para cima deles e ainda mais 2 bombas atômicas, como você falou. Botou a tinta e a pena na mesa e ali acabou, né? Eles tiveram que enfrentar aí a rendição incondicional. Tá. E ainda foi difícil, porque aconteceu Hiroshima e o Japão não deu o menor sinal depois da primeira bomba que ia ter rendição. Não deu. Né? Não deram aviso, não deram ok. Falou, não, peraí, pelo amor de Deus, tô batendo aqui, 3 tapinhas no tatame. Não teve essa, tiveram que ir lá, botar e falar, o terceiro vai ser em Tóquio, seus loucos. Né? Então, foi bem isso, né? Por que eles não foram afetados pelo bombardeio de Hiroshima? Porque na prática o bombardeio não pareceu diferente dos implacáveis ataques que eles recebiam. Então os caras estavam recebendo bomba disso, bomba daquilo, bomba incendiária, né? Então, assim, nos 6 meses anteriores o Curtis LeMay jogou até o vaso sanitário de casa dos aviões, entendeu? Daí, no caso, só para você ter uma ideia, né, só a nível de informação, o ataque incendiário que foi feito em Tóquio em março de 45 matou mais civis que a bomba atômica. Que as 2 bombas juntos. Que as duas bombas juntos, isso mesmo. Né? Então, aquela questão, não só isso, né? Como a nível Japão, mas a questão das 2 bombas também ela mudou um pouco da questão dos bombardeios estratégicos, né? Eu acho que a visão, depois de Nagasaki, os japoneses tiveram uma visão muito clara de que eles, o Japão, como nação e como povo, diante daquele tipo de armamento, poderia simplesmente desaparecer. Uhum. Né? E imagina o imperador pensando uma dessas em cada cidade japonesa. Você tem uma situação onde você coloca o Japão como uma ilha que não poderia ser visitada pelos próximos 50 anos. Não, e até não nesse momento por causa de radiação, porque os próprios experimentos americanos com radiação, os caras botavam uma sacolinha no pé e iam no ponto zero para ver o que tinha acontecido, né? Ou os 5 caras lá que ficaram embaixo da bomba lá. Exato, para ver qual é. Nem tanto pela questão da radiação, porque não se tinha um conhecimento profundo ainda dos efeitos de radiação. Os experimentos americanos, o pessoal ia lá com uma sacolinha no pé, ou botava 5 neguinhos no ponto zero, explodia uma ogiva em altitude só para demonstrar que não ia acontecer nada, acabou morrendo quase tudo de câncer. Mas para os parâmetros de guerra, para o imperador e para o alto comando, acho que mais para o alto comando japonês do que para o próprio imperador, que estava meio amarrado nessa situação ainda, é imaginar, ok, se uma B-29 em Hiroshima fez isso e uma B-29 em Nagasaki fez isso, imagina se vem revoada de 25, 30, 100, 200 do jeito que vinha de cada vez, cada uma carregando um trem desse para jogar aqui em cima. Justamente, é o IC, né? É complicado. Até falando um pouco disso, foi bem nessa linha mesmo, mas a gente sabe que efetivamente, tá, você não consegue vencer uma guerra, tá, só destruir cidade, né? Então, você tem aí, no fim das contas, o que aconteceu, por exemplo, para ajuda desse recurso, dessa vitória, foi a parte que o Japão não conseguia mais ter recursos, porque ele dependia do mar para fazer isso e não vinham os recursos. A Alemanha aconteceu muito isso também, né? A gente tem aí questão de destruir cidade, por exemplo, de abalar o inimigo, tá? Mas ela não é decisiva. Por exemplo, você tem vários exemplos de bombardeio de Londres, Hamburgo, Dresden, Tóquio, qual mais que vocês lembram aí? Tem vários. Varsóvia. A gente tem vários, isso. Varsóvia. E o que aconteceu? Foram momentos que aconteceram, que abalou naquele momento, mas não teve nenhum tipo de decisão efetiva para vitória mesmo, né? Foram mais avanços e tudo mais que os exércitos foram fazendo, e né, nessa questão japonesa, ela foi mais nesse ponto de que, né, o Mark acabou de falar, os caras queimaram, com 2 bombardeios queimaram 2 cidades desse jeito,
E o que podem fazer se vier com 70, 80, como vinham fazendo, né? Então, para outros bombardeiros estratégicos, ele não derrotou, não ganhou guerras, e nesse ponto do Japão ele contribuiu para a vitória, né? Agora, avançando um pouquinho, falando sobre qual seria a opção, né? Ou seja, não vamos fazer os ataques nucleares. Qual era a opção americana? A opção americana era a invasão efetiva do Japão, das ilhas principais do Japão, que era a Operação Downfall, né? A primeira etapa, que era o Olympic, para novembro de 45, com invadindo os americanos o Japão pelo sul e os soviéticos pelo norte, e em março de 46 a Operação Coronet, que era a invasão à principal ilha do Japão. Só para a gente entender o que envolveria, quais as forças envolvidas, para a gente poder ter algo dessa magnitude, Cadeira. Não mudaria muito o cenário, no meu ponto de vista. Seriam os americanos, né, que eles já tinham um plano traçado, né, como você acabou de dizer, e para os soviéticos, que já estavam na ilha também, praticamente, né, estavam batendo o pé na porta, iam continuar também subindo, né? Então, assim, o que acontece? As consequências para as nações envolvidas, no máximo, poderia ser tensões relacionadas aos dois exércitos no mesmo território, né? Com os sobreviventes dos japoneses no meio da cara feia dos dois exércitos. E talvez poderia também você ter a parte de, digamos assim, um empecilho para a reconstrução do Japão, né? Talvez essa tensão não fosse uma Coreia, por exemplo, mas teria alguma questão, porque a guerra em si contra o Japão já estava acabada. Era ali o máximo que ia acontecer, né, digamos, ou que poderia acontecer, seria o início do conflito do que foi União Soviética e Estados Unidos. Tá, Cadeira, deixa eu te perguntar um negócio aqui. A gente tem informação já de época, tanto de propaganda quanto de relato de sobreviventes e tal, que até nas escolas japonesas era ensinado combate com bambu, né, com lanças improvisadas, para caso houvesse uma invasão às ilhas principais do Japão, a população pudesse defender a casa a casa, né, fazer combates urbanos de peso para retardar e desgastar qualquer invasor a todo custo. Como é que você vê uma situação dessa com a perspectiva americana? Perspectiva soviética, como o Bu falou, já é zero, né? Não, foda-se. Foda-se, isso. Mas a gente tem um cenário nos Estados Unidos que muita gente que estava na Europa, que viu o fim da guerra da Europa, em vez de voltar para casa, foi mandado para o Pacífico. Né? Uma situação do fronte doméstico, que ninguém mais estava aguentando a guerra. E a perspectiva de perder mais de 1 milhão de combatentes, entre mortos e feridos, numa invasão ao Japão, né? Invasão por terra do Japão. Como é que você vê essa situação pelo ponto de vista logístico-militar? Assim? Eu vejo o seguinte, quando essas tropas que saíram da Europa, por exemplo, foram para o Japão, foram para o Teatro do Pacífico, uma coisa diferente do que os meninos que já estavam no Pacífico têm, são a questão da população civil, as quais eles encontraram em determinadas condições em campos de concentração. Tá? Uhum. Então, assim, questão de reconstrução de cidades, as próprias cidades que sofreram com a invasão alemã e depois a retirada alemã. Então, o teatro europeu, ele deu muita experiência para o soldado americano em relação civil, né, relação social. Eu acredito o seguinte, que os Estados Unidos não entraria regaçando lá igual os soviéticos. Soviético é aquela coisa, que nem a gente falou, foda-se. Mas os americanos não entrariam dessa forma, não, as ilhas maiores depois
invadidas, talvez não houvesse mais bombardeiros tão intensos quanto houveram anteriormente, porque até existe inteligência, existe todo um estudo depois, e o Japão praticamente estava sem exército. E eu duvido muito que agricultores com um garfo na mão teriam sido doutrinados como o soldado japonês. Que esse, sim, sem dúvida alguma. Ele foi doutrinado, ele foi muita propaganda, e você tem que dar a vida pelo imperador e aquela coisa. Já o cidadão japonês talvez não teria esse vigor de combate e tudo mais. Ele seria apenas mais uma vítima que estaria ali, e eu acho que o exército americano conseguiria com certeza findar a guerra, talvez não tão rápido, mas suave, assim, de uma forma gradativa, que não houvesse essa questão de civis e tudo mais, até como fez, né? Claro, de uma outra forma, fez nas Filipinas anteriormente, né? Então, um negócio mais no sentido de combater só o necessário, ganhar corações imensos e passar para o próximo. Só o necessário, mas isso, ele não faria uma guerra total contra uma população civil. Era só a parte, entra na parte mais estratégica de defesa em relação à própria população. Então, mas que o cara, aquele cara vem combater para cima da gente, mas e aquela mãe com aqueles 2 filhos e tudo mais? Tem toda essa questão, né? Que seria, na verdade, um combate urbano, né? Se a gente for parar para pensar, seria um combate urbano depois, né? Sim, a princípio sim. Ainda assim foram, lembrando, um dado que eu peguei, aleatório aqui, mas que junta no assunto, né? Mas pro finalzinho da guerra, os Estados Unidos mandaram fazer 500 mil Purple Hearts, né? Que é a condecoração aquela por ferimento em combate. Sim. Esperando as baixas resultantes dessa invasão do Japão, né? Só pra gente ter uma ideia. Tem aí todas as guerras que vieram depois até agora, ainda, até hoje, as Purple Hearts que são atribuídas aos militares feridos em combate agora, Iraque e Afeganistão, ainda são desse lote. Ainda são. Pedido durante a Segunda Guerra Mundial. Só pra gente ter uma ideia, estava projetado nessa operação Downfall, a presença de 5 milhões de tropas americanas e 1 milhão de tropas britânicas e da Comunidade de Nações, tá? Por volta de 6 milhões de homens. Isso entre exército, marinha, aeronáutica, etc. Do lado japonês, era previsto por volta de 4 milhões de homens, e aí levavam em consideração também 31 milhões de civis, né? Porque os japoneses estavam treinando civis. Se eles seriam efetivos ou não, se eles efetivamente combateriam ou não, é outra história, como falou o Cadeira. Mas sim, eram mais ou menos 31 milhões de civis. Estava estimado, para a gente ter os americanos, o inglês, né, ele chama de casualties. Eu não sei se dá para traduzir para casualidades, eu acredito que não. É um falso cognato. Acho que baixa, né? São baixas, né? Vamos falar baixas. Obrigado, Mac. Estimadas entre 1,7 e 4 milhões de baixas americanas, tá? Sendo que aí incluiríamos entre 480 mil mortos. Quando a gente fala de baixa, a gente fala de mortos, feridos e prisioneiros de guerra. E no caso dos japoneses, entre 5 e 10 milhões de baixas, tá? Entre mortos, pesado, feridos, né? E prisioneiros. Se você compara essa possibilidade dessa quantidade de pessoas mortas nessa operação com a quantidade de pessoas que efetivamente morreram em decorrência do ataque de Hiroshima, na hora que você bota isso na mesa para o comandante em chefe, não há nem o que dizer. O comandante em chefe não vai hesitar em jogar as 2 bombas. E 3, 4 e 5, se fosse necessário, né? 3 e 4, e não tinha, né? Tinham só 2. Só 2? Uhum. Eram as 2, se não desse... Ninguém mais precisa ficar sabendo. Mas na hora de você tomar essa decisão é muito claro. Eu vou matar 40 mil, 80 mil, 90 mil japoneses ou vou colocar
mais de 1 milhão de americanos e mais de 5 milhões de japoneses para morrer numa invasão que pode ser catastrófica. Né? A gente poderia acontecer como aconteceu no Iraque, eu duvido, mas os americanos entraram no Iraque e o pessoal saía da Foxhole já com a mão para cima e ou guardadas as devidas proporções, o que acontecia no Vietnã. Sim, com também. População com vilas pequenas que às vezes tinham armamento guardado, guerrilha, às vezes não tinham, e daí nessas vezes não tinha, às vezes os americanos dizimavam a vila inteira para depois descobrir que não tinha. Exatamente. Então fica muito complicado para todo mundo, né? Fica, mas do meu ponto de vista não há nem o que pensar quando são colocadas as duas propostas na mesa. Se eu sou o comandante em chefe, eu mandava jogar as duas bombas sem dúvida nenhuma. Claro, e o que não é desvalorizar a vida dos japoneses, né? O pessoal que estiver ouvindo o nosso podcast aqui, não é a intenção de dizer, tinha que jogar a mesa. Não somos monstros, tá? Não por aí. Não, pelo contrário, é valorizar a vida japonesa evitando de 5 a 10 milhões de japoneses mortos. Exato. Não, claro que se tivesse como encerrar antes na mesa de negociação, tanto melhor, claro. Né? Claro. Mas eles nunca deram, né? Dos americanos, né? Não dependia dos americanos. Então, e os japoneses nunca deram essa opção, né? Eles nunca se mostraram dispostos a ir para a mesa de negociação. Exato, exatamente. Então, essa é a guerra, né? Infelizmente é a guerra. É a guerra. Mas maravilha, excelente podcast. A gente está chegando no fim desse podcast de hoje sobre campanha de bombardeio americana ao Japão. E, Mac, você tem a bibliografia para esse SejaCast? Tenho algumas coisinhas aqui. Aquele que eu citei, que eu não lembrava, o livro de 2010 sobre as instalações em Hiroshima, é Defense of Japan, 1945, da Osprey Publishing. Eu vou colocar junto com a bibliografia já levantada aqui. Bom, livro 2, então. Hiroshima, Companhia das Letras, livro curtinho, 176 páginas, de John Hershey. Ele é um jornalismo literário de primeira, construído a partir de entrevistas com sobreviventes dos bombardeios. O autor ele não atravessa opiniões próprias no livro, embora todo livro de entrevistas, a gente sabe, passa pelo filtro da escolha do autor para ver o que vai ser publicado, o que não vai. E a leitura desse Hiroshima me lembrou um pouco a pegada da Svetlana Alexievich na organização dos livros de entrevista que ela faz ali, do A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, O Fim do Homem Soviético e o Vozes de Chernobyl. Então, livro curtinho, baratinho, vale a pena comprar, ter na estante. Livro 2, Enola Gay, Mission to Hiroshima. É um e-book Kindle, porque o físico está esgotado, 288 páginas, de Gordon Thomas e Max Morganwitz. Esse livro ele é complementar à indicação anterior aqui do Hiroshima, do John Hershey. E ele foca na tripulação do B-29 que bombardeou Hiroshima. E também nas decisões diplomáticas na trajetória da decisão do uso da bomba atômica desde o Projeto Manhattan. Então é um livro cheio de detalhes, mas que não deixa a desejar para quem busca uma leitura rápida, fluida sobre o assunto. Bacaninha, dica boa essa. Downfall, da Penguin Books, livro com 512 páginas de Richard Frank. O autor escreveu um dos melhores livros, na minha opinião, sobre o fim da Guerra do Pacífico e analisou com calma e detalhamento os elementos e opções que estavam em jogo nos últimos meses da guerra. Esse último tópico, basicamente esse último tópico que a gente conversou aqui, importância e relevância do bombardeio ou não, quais as opções, ia para o chão, não ia, vamos fazer uma invasão tradicional. Então, se for por ouvinte escolher um livro dessas indicações de hoje, na minha opinião, é esse aqui. E um momento pré-venda, Hell to Pay, do Naval Institute Press, 584 páginas, é um livro para quem quer uma leitura técnica de como teria sido a invasão, essa invasão às principais ilhas do Japão, né?
O livro é cheio de análises detalhadas, mapas, fotos, materiais de arquivo. Um livro excelente, mas esse não recomendado para iniciantes no assunto. Esse já é bom ter uma leitura não só sobre a Segunda Guerra, mas especificamente sobre a Guerra do Pacífico. É isso por hoje. Maravilha. Só para fazer Só mais uma. Oi, manda a cadeira. Eu queria fazer um... Manda. Agora, se eu não me engano, tá? Falando do Curtis LeMay, ele foi interpretado, se eu não me engano, por alguém num filme do Stanley Kubrick, hein? Eu acho que eu não tenho informação aqui agora, mas eu acho que teve um filme do Stanley Kubrick que fala, inclusive, sobre o Curtis LeMay. Caramba, vamos ver isso aí. Não conhecia. Vamos procurar isso aí. Depois eu vou ver se eu acho, daí você anexa junto com o podcast. Pode deixar. Maravilha. Deixa eu fazer só um ponto, uma curiosidade que eu me lembrei com relação aos ataques atômicos, mas especialmente com relação às tripulações, tá? Nós tivemos Hiroshima, dia 6 de agosto de 45, com o Enola Gay jogando a bomba atômica em Hiroshima, e 3 dias depois, partindo da mesma base, teve o Boxcar com a bomba atômica sobre Nagasaki. Quando o Enola Gay retornou do seu bombardeio, tinha lá a banda, festa, todo mundo lá para medalha para os tripulantes, aquela coisa toda. A operação havia sido um sucesso. E, foi festa, jantar especial, aquela coisa toda. Quando o pessoal do Boxcar voltou... não teve ninguém, né? Não teve nada. Não tinha ninguém, a base não estava nem aberta. Tá tudo escuro, tudo apagado, tinha só o controle de voo. Esqueceram até de fazer a janta pros caras. Esqueceram até de fazer a janta pra tripulação do Boxcar que jogou a Fat Man em cima de Nagasaki. Parece muito aquela questão, né? A Apollo 11 ela é bastante celebrada, né? Como a operação primeira que levou o homem à Lua. E aí todo mundo esquece da 12, da 13, da 14, da 15, 16 e a 17. A 13 não chegou lá, mas todas as outras levaram homens à Lua também. E ninguém mais estava dando a bola para isso. O Boxcar já não era novidade, né? Já tinha passado o impacto, o susto, todo mundo já sabia o que ia acontecer. Ok, era mais uma missão. Maravilha. O meu querido Cadeira, meu querido amigo Andrei, que me recebeu tão bem em Curitiba nas últimas semanas, muito obrigado pela tua participação, pelo tempo dispensado. As suas considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite aí, é sempre um prazer estar fazendo o CGCast com vocês, e claro, a satisfação é toda minha, pode voltar quando você quiser, Mac também pode voltar quando você quiser, sempre vai ter gengibirra, né? Eita, coisa linda! E você ouvinte aí, não deixa de curte a página do CG, né? Entre em contato com a gente, tem alguma opinião, quer adicionar mais alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, a gente sempre está à disposição de vocês, né? Falando aí, né, em Little Boy e Fat Man, o gordo e o pequeno mandaram saudações para vocês dois. Mande abraços efusivos aos dois também, da nossa parte aqui. Nossos companheiros de viagem. E Mac, meu caro amigo, obrigado pela tua participação novamente. O almoço estava uma delícia. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Prometo melhorar da próxima. O almoço estava muito bom, foi muito gostoso. Ele fez o biscoito da Primeira Guerra para você ou não? Lógico. Claro, fez, né? Estava lá prontinho. Eu comprei uma serrinha agora aqui, eu vou conseguir comer ele. Ele fez um que tava mordível, não tava engolível, mas estava mordível. Manda 45 desse aí lá pro Langes. Aí vai quebrar a dentadura. Mac, suas considerações finais, por favor. Queria te agradecer ao Cadeira, nosso Franklin Delano Roosevelt, por mais um bate-papo excelente aqui, a Tibo pela
impecável condução, como sempre. Agradecer aos nossos ouvintes por nos acompanharem, pela paciência, pelo interesse. A gente faz isso tudo aqui para vocês. A gente fica aberto a mensagens, e-mails, críticas, contribuições, alguns xingamentos, porque, né, pode ser que aconteça. Então, contato@clubedegenerais.org, ou pela nossa fanpage, ou pelo nosso Twitter, ou por qualquer meio que vocês nos alcancem. Amplexos constritores para todo mundo, vida longa ao CG. Maravilha, a gente chega ao fim desse CGCast. A você, ouvinte, que nos acompanhou até agora, obrigado. Mande sua sugestão, tá que eu pariu. Mande sua sugestão, sua colaboração. E a gente poder fazer um CGCast, um PHM cada vez melhores, tá bom? Obrigado, gente. Um grande abraço. Tchau.